Doutor, primeiramente, bem básico e bem amplo, um parecer do senhor sobre tudo isso que está acontecendo, tudo o que aconteceu até chegar o dia de hoje, a Assembleia, onde os sócios vão escolher. A gente estava falando justamente sobre os sócios escolhem se o presidente retorna ou sai em definitivo, mas não escolhem quem vai assumir até o final do mandato desta diretoria eleita. Bom dia. Dá uma clareada nos assuntos. Boa, no juridiquês. No juridiquês aí do Corinthians, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, Becker. Bom, dia pesado para todos nós corintianos, né? Porque acho que é um ponto culminante aí de um processo desgastante que começou desde a época da eleição do Augusto. Dividiu muito o clube, dividiu muito a torcida. Acho que várias opiniões foram mudando ao longo desse tempo, inclusive, para ser sincero, a minha, porque houve muita precipitação de um lado para o outro. A gente, ao longo do ano passado, foi vendo as notícias começarem a correr sobre essa investigação relacionada ao Edbet. Eu senti o Conselho Deliberativo muito afoito em levar esse assunto à votação. E a torcida, a gente via, e muitos associados também, estavam estranhando essa aceleração do processo de impeachment naquela época, né? Então, porque ainda não havia o indiciamento, ainda as conclusões da polícia e do Ministério Público não tinham sido formadas, pelo menos não publicamente. A gente ouvia algumas histórias daqui e dali, mas também não se sabia com certeza no que ia dar essa investigação, mas mesmo assim já estava sendo pautado o processo de impeachment. Houve toda aquela confusão na comissão de ética. Aí depois veio à tona o relatório da polícia, a denúncia do Ministério Público. Houve depois todo aquele contingente de ações judiciais. O Augusto contratou advogados renomados assim para fazer a defesa dele, entrou com várias ações judiciais e assim, obviamente não conseguiu reverter o processo de impeachment, porque os argumentos que foram apresentados não eram consistentes. A gente chegou nesse ponto. Hoje a gente tem que tomar essa decisão difícil aí sobre o futuro do clube, mas uma decisão que assim ela traz consequências graves, mas que eu acho que vai correr naturalmente para a maioria dos associados. O doutor Alexandre Gimenez falando aqui, bom dia. Até para explicar para a galera, para esclarecer, se de repente um associado ele optar em barrar um impeachment, né, em dizer não ao impeachment e o Augusto Melo retornar à cadeira de presidente, o que influencia a investigação que corre em paralelo, né, do Ministério Público, envolvendo lá lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto qualificado, onde que uma coisa acaba cruzando com a outra, doutor? Legal, Gimenez, essa pergunta. Na verdade, não tem influência direta de uma coisa na outra. O que existe é uma influência indireta, né? Porque quando eu digo, por exemplo, que alguns movimentos soaram precipitados ano passado, é justamente porque a gente não tinha as conclusões do inquérito policial, a gente não tinha conhecimento dos fatos que estavam sendo apurados. Mas não existe uma relação de necessidade. Não é porque ele está indiciado que ele sofre impeachment, não é porque ele é denunciado pelo Ministério Público que ele sofre impeachment. Da mesma forma, e aí eu diria que o efeito é ainda menor, a votação de hoje não influencia nos rumos da ação penal. Isso aí são esferas diferentes. Eu acho que, de fato, assim, vamos dizer que amanhã o Augusto fosse absolvido na ação penal, a ação penal fosse trancada. Aliás, eu acho que essa era a esperança do Augusto Melo até os 45 do segundo tempo. Ele estava aí com ações no Supremo Tribunal Federal, no STJ, tentando de tudo mesmo para tentar travar a ação penal. Então, nesse caso, se a ação penal tivesse o seu curso interrompido por alguma razão, eu acho que talvez tivesse um peso na votação de hoje. Mas é um peso na cabeça do associado, não é uma relação jurídica direta. Agora, o contrário definitivamente não vai acontecer. Ainda que ele volte à presidência, eu acho sinceramente difícil hoje, ainda que isso aconteça,
o juiz do caso não vai se deixar influenciar pelo fato de ele ser ou não presidente do Corinthians. E sobre o início, o senhor falou ainda que muito rápido começaram esses processos de impeachment do presidente Augusto Melo, lembrando que ele está sofrendo um processo por um assunto, diz que tem outros tantos já correndo no Conselho Deliberativo do Corinthians, mas um nome muito citado nos últimos meses do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista não é zagueiro, não é goleiro, não é atacante, é o presidente do Conselho Deliberativo. Eu até estava conversando com o Gima e com a nossa audiência. Eu não sei se os outros torcedores dos outros 19 clubes da Série A sabem o nome do presidente do Conselho Deliberativo do seu clube. Eu gostaria de saber do senhor qual a sua avaliação, comentários sobre Romeu Tuma Júnior nesse processo todo de instalação de impeachment, avaliar outros casos que estão acontecendo, como a farra dos cartões, ex-presidentes envolvidos não são nem polêmicas, acho que é errado falar crime, usar o cartão corporativo Até porque ele foi réu confesso, né? Acho que confessar, não é errado, ele mesmo confessou. E a atuação do Conselho Deliberativo do Corinthians em nome de Romeu Tuma Júnior, doutor? Então, eu vou deixar claro aqui que o que eu vou falar é a minha opinião pessoal, né, sobre tudo isso. Eu tenho acompanhado essa postura da presidência do Conselho Deliberativo com muito desconforto, assim, desde o começo, porque causou muita... E acho que a torcida também me acompanha nessa inquietação, assim, né, porque você viu uma mudança radical de postura de uma gestão para outra em relação à inclinação para investigar, né, para cobrar, e isso causava muita estranheza. Acho que agora, muito com a vinda à tona aí de muita informação sobre essas investigações, acho que dá para entender um pouco da postura de muitos conselheiros aí em querer acelerar o processo de impeachment, para ser sincero. Mas na época, como não havia transparência sobre isso, causava uma desconfiança, porque, afinal de contas, a torcida do Corinthians não é boba, né? Ela está acompanha de perto, acompanha o meu timão o tempo todo, sabe que tinha muita coisa errada antes também. E nada disso chamava a atenção do Conselho Deliberativo. Por que agora o Conselho Deliberativo resolveu cobrar, né? Então, e aí se acelerava o processo de impeachment em momentos em que o Corinthians parecia até que estava com uma certa estabilidade em campo, né? Foi justamente aquele momento daquela arrancada no Brasileirão ano passado. Então, tudo isso soava muito estranho, né, Becker, né, Gimenez? Então, assim, eu acho que eu acho que tem muita gente bem intencionada no Conselho, tem gente ali que estava talvez sabendo do que estava rolando na investigação, e talvez por isso tinha a necessidade de acelerar o processo de impeachment, mas faltava transparência. Por parte do presidente do Conselho, o Romeu Tuma, eu acho que ele personifica tudo isso, né? Porque ele é a pessoa que está ali na linha de frente, ele estava com uma postura muito ativa, né? Ele estava praticamente protagonizando ali o processo de impeachment. Então ele atraiu toda essa desconfiança para ele escolheu essa postura. Assim, para quem está chegando agora, para quem quer entender a parte interna de um clube, o que de fato faz um conselho deliberativo? Por que o Romeu Tuma Júnior tem tanto poder no Corinthians? Qual é até mais do que o presidente, o Osmar Stabile, né? O sentimento muitas vezes é isso, manda mais que o presidente. Ele manda no presidente? Como que a gente pode explicar para a nossa audiência, doutor? Bom, acho que a divisão interna dos órgãos, né, dos poderes dos órgãos do clube, ela espelha um pouco o que é a divisão política de um governo, para tentar fazer uma ilustração simples. Então, a diretoria é o equivalente, grosso modo, ao poder executivo. Então, é quem toma as decisões do dia a dia, quem administra o clube. O Conselho Deliberativo é o equivalente ao Congresso, né? Vamos pensar na esfera federal. Então, assim como o presidente da República depende de um apoio mínimo ali no Congresso, o presidente da diretoria
vai depender de um apoio no Conselho Deliberativo. Até porque, em última análise, quem decide, por exemplo, sobre a permanência do presidente na diretoria, por exemplo, no caso de destituição, claro, é a Assembleia Geral, são os associados. Mas quem tem o voto que afasta cautelarmente é o Conselho Deliberativo. Então, o Conselho Deliberativo está sempre, e é natural, é salutar que seja assim, com a faca no pescoço do presidente, para usar uma linguagem simples. Ele tem o poder de destituí-lo cautelarmente, como aconteceu no caso do Augusto Melo. Então, a perda de apoio pelo presidente da diretoria junto ao Conselho Deliberativo traz consequências graves, né? Então, a partir do momento que o presidente do Conselho Deliberativo se coloca publicamente numa posição de antagonismo com o presidente da diretoria, existe uma crise dentro do clube. E acho que foi isso que começou a acontecer do meio do ano passado para cá no Corinthians, né? O presidente do Conselho Deliberativo claramente se colocou contra o presidente da diretoria, e isso gerou uma instabilidade que está culminando no dia de hoje. Doutor, outro termo que acaba sendo muito citado no atual momento do Corinthians é a tal da intervenção judicial. Agradecendo o Gui Potker, que mandou aqui a pergunta, existe a possibilidade de intervenção judicial? E o que seria uma intervenção judicial? Quem pode solicitar uma intervenção judicial? O que de fato aconteceria no clube com uma intervenção judicial, doutor? Então, até tecnicamente é possível a intervenção judicial numa associação, isso pode ser solicitado pelos associados, mas isso demandaria aí uma situação de causa administrativa que não está presente no Corinthians, né? Então, assim, por mais que a gente, como corintiano, esteja desgostoso com tudo que tem acontecido nos últimos anos, o associado vota, o Conselho Deliberativo vota, então existe uma normalidade institucional e os poderes do clube, né, da associação, estão em funcionamento. Então, não acredito que isso possa acontecer. A intervenção judicial é uma situação ainda mais grave, né, de disfuncionalidade interna da associação. Ô, doutor, a gente tá vendo as faixas aí, a torcida, ela tem algumas faixas ao contrárias. Vivo lá do Parque São Jorge, ao vivo, né? Ao vivo do Parque São Jorge. E agora há pouco a gente botou uma foto também com aquela faixa que a torcida fiel vai varrer o Augusto Melo da história do Corinthians. Você citou bem aí, doutor, que ele tentou esgotar alguns recursos, né? Ele teve um habeas corpus negado nessa última semana. Eu lembro que quando teve aquela votação antes das férias, Marcelo, ele também teve não só ele, né? Os pares dele, né? Também tentaram acionar a justiça ali para melar a votação e não conseguiram. O que eu quero saber é o seguinte, até em torno dessa frase da faixa, né? Varrer da história do clube. Ele perdendo hoje, confirmando aí o impeachment, ele ainda tem alguma brecha, doutor? Ele ainda teria alguma munição para poder acionar a justiça e tentar um outro caminho para voltar a ser presidente ou não? A gente pode tratar hoje como talvez o último capítulo mesmo da história do Augusto Melo no Corinthians. Eu acho que ele pode continuar tentando, né? Ele investiu pesado aí para tentar voltar, para questionar esse afastamento cautelar, e acho que é natural, assim, pelo gestual dele, né? Por tudo que ele fez, essa postura inconformada, né, com o afastamento cautelar, que ele talvez tente outras cartadas na justiça e tudo mais. Sempre vai ter advogado aí para oferecer supostas saídas, mas eu, sinceramente, não acredito que vai acontecer nada. Não acho que há a menor possibilidade dele voltar. Não há uma via razoável para... Tipo, anular a votação de hoje, doutor. Pode? Sim, não tem como. Vai ter uma manifestação da Assembleia Geral, que é o órgão máximo de deliberação do clube a esse respeito. Então, se o associado votar pela destituição dele, é muito difícil dele conseguir anular por qualquer razão. Aí, realmente, é o fim da linha para o Augusto na presidência do Corinthians.